Tem espaço aí. Ai, a moça falou alguma coisa aqui. Vou só esperar o pessoal. Gravando. Aqui Entrou no... 2. Tá. Então tá certinho. Agora eu vou sair sem derrubar vocês. Tá, agora eu tô aceitando. Obrigada. Só avisar. Boa noite, Lara, Marina. E o iPhone, quem é? Como chama? Esse que tá escrito iPhone. Ai, deixa eu olhar. O Vitor tava por aqui, agora... Uma que entrou no Marcelo e... E o Vitor, gente. Então, vou me apresentar aqui para vocês. Depois, se vocês puderem... O meu tá sem áudio? Ah, não. A Marina, né? Ah, tá. Vocês estão me escutando, né? Então tá. Só para eu me apresentar e depois eu queria que vocês falassem o nome de vocês aí no grupo, só para eu saber mais ou menos quem que está fazendo o curso, quantas pessoas, quem que está conseguindo acompanhar aí hoje, né? E também para eu saber mais ou menos a quantidade que vai estar acompanhando na quinta. Quinta-feira eu vou tentar fazer uma aula mais dinâmica, então, se possível, vocês participarem no horário mesmo, né? Por conta dos vídeos, de imagens e da escrita do laudo que eu mostro na aula de quinta-feira, que é mais prático, né? Assim, entre aspas. E hoje a gente vai falar, então, eu vou começar uma aula que eu vou terminar só na quinta-feira, das alterações. A gente vai falar muito da normalidade do baço. Vou já colocar meus slides só para eu me apresentar para vocês. Então, pela programação, hoje a gente vai falar, então, sobre o baço. Deixa eu só colocar meus slides aqui. Opa. Tá tranquilo aí? Vocês estão conseguindo ver bem, né? Vou deixar o chat aberto aqui do meu lado, porque eu prefiro que vocês pode ir conversando à vontade, que eu fico olhando aqui, acompanhando o chat do lado. Então, opa, agora deu certo. Desculpa aí a dificuldade de mexer no Zoom, é porque eu já vou me apresentando aqui, né? Eu sou a professora da Universidade Estadual de Goiás, da UEG de São Luís de Montes Belos, que então na UEG a gente tem a veterinária em São Luís de Montes Belos, e da PUC Goiás, que é aqui em Goiânia. Então, geralmente as aulas da UEG estão sendo agora online, ou vamos começar a voltar às aulas presenciais, mas é pela plataforma do Google Meet. Então, eu sou acostumada a mexer com o Google Meet, e da PUC tem a plataforma do Teams. E aí o Zoom, às vezes, toda vez que eu vou mexer, eu esqueço que é diferente, completamente diferente. Então, desculpe aí, gente. Então, eu dou aula nessas duas universidades, na área de diagnóstico por imagem. Estou finalizando o doutorado agora, esse final de ano, agora até fevereiro, na verdade, eu já vou ter finalizado o doutorado, 4 anos aí. Fiz o mestrado na UFG, relacionado, mas o meu estudo
tanto do mestrado quanto do doutorado, é com ultrassonografia ocular do olho. E no doutorado, ultrassonografia da órbita de cães. E eu gosto muito da área de ultrassom, né? Então eu trabalho com essa área desde quando eu fiz a residência, em 2014. E, na verdade, eu fiz até os estágios da graduação focado em exames de imagem, que eu gosto muito, né? Minha paixão. E eu acredito aí que vocês, que tem alguns que estão começando, né? Pelo que eu fiquei sabendo, e outros que já tem um pouquinho de mais um pouco de noção com a área de ultrassonografia. Então, eu espero que vocês gostem e aprendam a amar essa área, né? Que a ultrassonografia, para mim, é o melhor exame, melhor área da medicina veterinária. Então, desde a época da residência, mestrado e doutorado, eu também trabalho em algumas clínicas aqui de Goiânia. Então, eu trabalhei, geralmente eu fico em locais que tem os equipamentos já, porque eu nunca comprei equipamento. Então, para quem aí pensa em não comprar equipamento, saiba que tem também muito mercado para essas pessoas, para trabalhar nos locais onde já tem o equipamento. Hoje em dia está tendo muitas clínicas que estão comprando, né? Então, hospitais geralmente tem que ter o equipamento de ultrassonografia e de radiografia para chamar hospital. Então, pelo menos aqui em Goiânia, de 40 clínicas, pelo menos umas, assim, pensando em uma quantidade pequena, né? Pelo menos umas 8 a 10 tem aí o equipamento de ultrassonografia. Então, a gente pode ou comprar e ser volante, igual a Ana Paula, né, que deu aula para vocês aí semana passada, ou a gente trabalha em alguma clínica que já tenha o equipamento. E eu percebi aí, olhando nos números de vocês, que tem muita gente que é de fora, né, que não é daqui de Goiânia. E o mesmo serve para essas pessoas. Que em Anápolis, por exemplo, que eu sou de Anápolis também, lá tem algumas clínicas que já têm o equipamento, hospitais, né, que já têm o equipamento, então precisa de pessoas capacitadas para ajudar na clínica para fazer os exames. E algumas clínicas de Rio Verde, de Jataí. Então, depois eu queria que vocês me falassem aí no chat de onde vocês são e o nome, né, e de onde vocês são, e se vocês já trabalham com a área de ultrassonografia ou se vocês já têm equipamento, porque tem alguns cursos aí que a gente está dando na Rex que as pessoas já chegam com o equipamento, já tem o equipamento. Pelo menos da última turma, 2 pessoas já tinham equipamento de ultrassonografia. Vocês podem ir falando aí para mim enquanto eu vou terminando de me apresentar aqui, tá bom? Então, o chat que está aberto para vocês falarem comigo à vontade. Qualquer dúvida também pode ligar o microfone. E se vocês não estiverem me escutando, não estiverem vendo, me avisa, porque eu não estou conseguindo acompanhar o WhatsApp. Não sei se alguém for falar comigo lá. Se tiver alguém para eu aceitar, vocês me avisem aqui, tá bom? Bom, então, hoje, nessa terça-feira e na quinta-feira, a gente vai falar só sobre o baço. Eu falo um pouco também sobre linfonodo e, na verdade, focado mesmo no órgão do baço. E linfonodo, algumas imagens aí aparecem e eu vou falar para vocês também, mas geralmente órgãos linfóides mesmo focado em linfonodo vem no curso de ultrassonografia avançada, junto com adrenais e pâncreas e vasos. A Carol falou aí no chat que ela é de Mineiros, proprietária da Help Vet, e ela tem já o equipamento, o Z é 50. Eu acho que eu conheço ele mesmo, do Utamindre, que minha amiga tem o Z, mas eu não sei se era Z5
não sei como que ele chamava. Inclusive, eu fico algumas vezes para ela quando ela viaja aqui em Goiânia. Ele é muito bom lá. Se for o que eu estou pensando, que tem Doppler, é ele, o Carol. Então, você já trabalha, você já faz os exames em Mineiros. Eu fui em Mineiros uma vez dar uma palestra como chama a faculdade? Esqueci. Unifimes? Unifimes, é isso mesmo. Eu fui uma vez. Bom, ele tem o Power Doppler e, pois é, tem que aprender a mexer. Aproveitem, gente, que quando vocês forem na prática, né? Eu acho que vai ser a última semana de outubro. Levem os seus equipamentos para aí a gente pode ajudar um pouquinho. Eu tenho muita facilidade com outros equipamentos, porque eu trabalho com vários, né? Ou eu faço um equipamento lá na UFG, outro na PUC, outro na Ceres, que eu esqueci de falar também, que eu dou plantão, dois finais de semana por mês, na Ceres, o Centro Veterinário Ceres da PETS, que é na T63 aqui de Goiânia, não sei se vocês conhecem, é o hospital da PETS. Deixa eu ver aqui. Depois da Carol, também a Lara tem o mesmo equipamento? Eu acho que é o mesmo que a Mariana, minha amiga, tem aqui de Goiânia. Eu vou ficar para elas essa semana que vem, segunda e terça, fazendo exames para ela aqui em Goiânia, o volante. E aí eu vou tentar lembrar como que funciona o equipamento para falar com vocês. Na nossa outra aula, eu posso passar algumas funções importantes. Quando eu pego o equipamento, eu lembro dos botões, então fica mais fácil de eu falar com vocês. A Lara é de Itapuranga. Eu vi seu rosto aí, Lara. Eu não te achei estranha, parece que eu já te vi em algum lugar. Eu conheço algumas pessoas de Itapuranga, nunca fui, mas eu conheço. Teve um colega da faculdade, Aristo, não sei se você conhece. Bom, deixa eu ver aqui. A Lara falou também que não sabe mexer muita coisa, então vocês têm que aprender, porque o Mindray, ele é muito tranquilo de mexer, tem outros equipamentos que são bem mais complexos. Tá, na Coyote da Kellen, né, aqui de Goiânia. Pois é, o Aristo, ele formou comigo. Na verdade, agora ele conversa muito mais com meu marido, que ele mora não sei se ele mora em Mozarlândia. Da Kellen, ótimo, na Coyote. Agora lá na Coyote tem um equipamento e tem gente precisando de trabalhar lá. Não lembro qual equipamento que eles compraram. Mas aí, para quem pensa em trabalhar, quem não tem o equipamento, já é uma boa. O AEL mesmo, então, gente, então esse equipamento aí tá dominando Goiás. Então mesmo, ótimo, bom que vocês têm que aprender e ter mais facilidade com ele, tem mais disponibilidade mesmo. O Marcelo também, gente, eles compraram tudo junto, uma promoção do Z. Não, o Marcelo é o DP 50. É diferente, o DP, ele é parecido com o DP 2200, ele é menorzinho, não sei se ele é menorzinho, mas tem o DP, o bem antigão que o pessoal de grandes usa muito, o DP 20, é o 2200, acho que fala, 2200, alguma coisa assim. Deve ser mais ou menos parente dele, né? Esse DP. Depois eu vou até olhar na internet para ver se eu ajudo vocês mais. Tá. Lilian, entendi, Lilian, desculpa. Bem que eu vi. Eu vi que você apareceu aí no nome do Marcelo. Então é Lilian. Depois você me fala sobre esse DP. Acho que é porque você entrou pela conta dele.
Tem problema não, Lilian. Decorei aqui que você é o Marcelo. Então, a Lilian é de Jataí, ótimo. A gente deu aula, ou deu curso para uma menina de Jataí, a Lorena. Gente, será que ela era de Jataí ou Rio Verde? Eu junto Jataí com Rio Verde na cabeça. Mas a Lorena fez o curso com a gente. Não sei se ela está fazendo exames, se ela é de Jataí ou se ela é de Rio Verde. Então, se você conhecer, Lilian. Então, o DP é diferente do Z. Eu acho que o Z tem Doppler colorido. E o DP não, né? Depois vocês me contam aí. Então a Carol já falou, a Lara já falou, o Vitor. O Vitor é formado há 1 ano e 8 meses lá em Urutaí. Ah, ótimo. Você teve aula com o Paulo José? Eu não sei se o Paulo José era de lá. Acho que era. E gente, como chama o Hugo, é de lá, né? O Hugo na verdade, o Hugo é de produção. Mas quem dava aula de diagnóstico por imagem, eu acho que era o Paulo José. Ou o Hugo teve, né? E o Saulo. Quem que dava aula de diagnóstico por imagem? Ah, Carla, é mesmo. É verdade. Conheço ela também, minha xará. Então, você trabalha com ultrassonografia há 5 meses e você mora em Pires do Rio. E teve um também que fez de Pires do Rio, não sei se, gente, eu decoro nomes, o Alan. É de Pires do Rio, Alan. Ele trabalhava numa clínica, ele fez o curso com a gente. Eu acho que era de Pires do Rio, acho que era. Itaberaí, Pires do Rio, é tudo a mesma coisa também, eu sempre confundo. Mas tinha um que fez curso com a gente, tinha o equipamento, geral, às vezes ele me manda vídeo, quando ele faz um exame bucha, ele fala, o que é isso? Aí eu ajudo ele, o Alan, que ele chama, não sei se você conhece, Vitor. Ele fez o curso aqui da Rex. Então, deixa eu ver quem mais aqui. Ai, meu Deus. Carol falou, o Z tem Doppler colorido, isso. O Marcelo, ou a Lilian, filha do céu. Ah, tá, pera. O Vitor trabalha com MyLab, não acredito, maravilhoso. Amo esse equipamento, o Exaot, MyLab 50. Ele deve ser o melhor ainda do que eu trabalhava na UFG, o MyLab 30 que eu trabalhava. Amo a imagem do Exaot, perfeita, maravilhosa. É o melhor equipamento, só que ele é muito difícil para ter manutenção. E ele é muito caro, o Exaot é um dos mais caros que tem aí no mercado. Então aproveita, Vitor, porque as imagens dele são muito boas. Bom, o que mais? Agora a Marina, né? Acho que o Vitor tá. Marina, no Pará, e é formada desde 2011, não possui aparelho e tem interesse de adquirir. Aí no Pará tem pessoas que vão nas clínicas volante, né? Qual que é a cidade? Redenção? Qual que é a cidade? Eu conhecia pessoas que trabalhavam com exames de imagem em Redenção. Não tem? Em Redenção, isso que eu conhecia. Então, é muito bom para você. Porque, com certeza, aí precisa. Tem muita gente do Pará que vem para Goiânia para ser atendido, né? Para fazer exames, para fazer consulta e já faz um monte de exame. Então, isso vai ser muito bom.
mora um pouquinho longe de Redenção, então vai ser bom você comprar um equipamento. Depois, com calma, a gente vai falando aí para quem ainda não tem os equipamentos, para vocês irem olhando, pesquisando, a gente dá algumas dicas de equipamentos. A Aninha, que é a Ana Paula que deu aula para vocês semana passada, não sei se ela falou sobre essas questões aí de equipamentos, mas ela trabalha com muitos, né? Ela tem a empresa Imaginopet, ela trabalha com muitas marcas. Eu não tenho tanta noção de valor, mas por conta de orçamento que eu faço para as universidades. Mas acaba que é um pouquinho mais caro para a universidade. Gente, então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a equipamento, se vocês estiverem fazendo o exame e precisarem de ajuda, vocês podem falar com a gente também, comigo, sempre aí. Vocês têm o meu telefone no grupo. A Carol falou o valor dela aqui. O Mindray, geralmente, ele é esse valor mesmo, de quando compra, assim, na verdade, o melhor é comprar com pelo menos 2 transdutores, e aí ele sai em torno mais ou menos de 55 a 50 mil. Em 2 anos, por 52. Até que é pagável. O ruim é você ficar pagando 2 anos, mas aí com os exames, né? Com os exames vocês vão pagando o investimento que é o equipamento. E muitas vezes a gente precisa também de fazer seguro do equipamento, que também não é barato, mas é muito importante, principalmente para os volantes aí, para os equipamentos portáteis. Seguro por conta de que estragou ou de roubo, também tem algumas questões dessas. A Aninha sabe mais dessa parte, mas eu posso ajudar vocês também. A Denise de Pontalina, mas ela trabalha em Jataí. Ótimo, então, Pontalina eu já ouvi falar muito, eu nunca fui. E, gente, eu também sou do interior, de Petrolina, não sei se vocês conhecem, Petrolina de Goiás, que é aqui a próxima cidade depois de Nerópolis. E aí eu fui para Anápolis, e quando eu fiquei 10 anos em Anápolis e passei na faculdade, já vim para Goiânia, mas então eu sempre moro em Anápolis, Petrolina, Goiânia. Então eu estou nos interiores da vida aqui de Goiás. Não tem aparelho, então, a Denise. Então, a gente vai conversando sempre aí na aula presencial, principalmente. Aproveitem para levar os equipamentos e quem não tem, para começar a ver se vai comprar, se vai trabalhar em algum lugar que já tenha. Certinho? Vamos começar então, que eu já falei bastante, quase meia hora com vocês. Acho que não entrou todo mundo, né? Alguém aí vai assistir gravada a aula, depois eu posso conversar com as pessoas também que aparecerem na quinta, outras pessoas, mas eu já vi que tem muita gente e fico feliz aí que vocês estão acompanhando online, né? Bom, hoje, então, a gente vai começar a falar sobre a ultrassonografia do baço. Ela vem antes de fígado, geralmente nas nossas... quando a gente faz o cronograma, os módulos. Mas semana passada eu estava na minha qualificação do doutorado, eu tive que trocar aí com a Aninha. Então, por isso que a gente vai ter 2 aulas seguidas. Semana que vem também já vai ser aula minha. Eu acho que vai ser a de rim. Vou colocar aqui o laser para vocês irem me acompanhando melhor. Então, hoje a gente vai falar da ultrassonografia do baço. Vou explicar melhor um pouco o que é o órgão, né? Então, a gente vai voltar lá na anatomia, lá na aula de fisiologia. Então, o baço e também os linfonodos, eles constituem a principal fonte de células imunes do organismo, né? Então, eles são responsáveis pelo sistema imune do nosso organismo, são os órgãos linfóides. Quando a gente estuda lá na anatomia, a gente fala muito na imunologia, a gente fala muito
dos órgãos linfóides, os primários, secundários. Então, o baço e o linfonodo são os órgãos linfóides secundários. Eles armazenam muitas células importantes aí para o nosso sistema imune, tá? Células fagocítico-mononucleares, macrófagos, linfócitos, então várias células que ficam lá paradinha lá no órgão, no baço, nos linfonodos, esperando alguma resposta ali que precise, algum antígeno, né, para eles fazerem algum tipo de resposta a esses antígenos. E quando tem qualquer antígeno, seja alguma bactéria, vírus, protozoário ou mesmo fungos, a gente tem as respostas imunes e qualquer o encontro de algum tecido aí, seja de pele, seja de qualquer região do nosso organismo, vai ter algum tipo de alteração nos órgãos linfóides, que é o baço e o linfonodo. E geralmente eles aumentam, principalmente quando tem essas respostas inflamatórias sistêmicas, o baço ele aumenta rapidamente, ele promove então uma diferença aí no volume e também algumas alterações na ecogenicidade que a gente vê na ultrassonografia. Então, as respostas aos estímulos antigênicos fazem, então, ocorrer essa modificação da forma do baço e volume. Então, muitas vezes, geralmente, aí, de 10 exames que a gente faz no dia, e 8 pacientes podem ter alterações no baço, seja de esplenomegalia, né? Eles aumentam de volume, ou eles ficam heterogêneos. Então, ele possui múltiplas funções, o baço. Hematopoiese, que é toda essa parte aí de promover o crescimento das células, a morte celular, a limpeza do organismo, né? Então, eles fazem também o aporte aí que as células ficam lá paradinhas, então elas ficam paradinhas no baço, tem toda essa questão aí da resposta imune, que seria essa parte da hematopoiese. Filtração e fagocitose também eles promovem, fagocitose que os neutrófilos, os macrófagos promovem de destruir algum antígeno, né? Remodelação de eritrócitos, então tem toda a questão também das células vermelhas, além das células imunes. Ele também é um reservatório de sangue, então tem, como eu disse, tem várias células sanguíneas aí paradinhas lá no baço. Metabolização, peraí, deixa eu só tirar a metabolização do ferro e a função imunológica, como eu disse. Então, o baço é muito importante para todos os animais, para todas as pessoas aí. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a anatomia do baço. Tem uma imagem à direita aqui do estômago, o baço e alguns vasos, só para a gente lembrar como que funciona a anatomia, porque na ultrassonografia, a anatomia é a base mesmo da área dessa especialidade, é basicamente anatomia aplicada, que a gente estuda quando vai falar sobre anormalidades, né? Então, é muito importante ter esse embasamento da anatomia. Então, aqui está o baço e onde ele é preso na região aqui próximo esse fundo aqui do estômago, né? Essa parte maior aqui do estômago. Tem o ligamento gastroesplênico. Ele está situado no abdômen cranial esquerdo. Então, a gente vai procurar o baço lá no lado esquerdo, principalmente ali perto do estômago, entre o estômago e o baço, e o rim. Sua cabeça ela é fixa ao estômago pelo ligamento gastroesplênico. Fica aqui, então, bem, essa parte fica fixa. E o restante, gente, ele é
basicamente móvel, ele move-se livremente, o baço. Então, o restante do órgão, muitas vezes ele pode estar fora do local onde a gente é acostumado a visualizar, que é ali do lado esquerdo, lateral esquerdo, entre rim esquerdo e o estômago. Então, muitas vezes pode ser que ele esteja mais aqui próximo ao fígado, mais medial, e a gente tem que acostumar com essas localizações variáveis, principalmente no cão, né? No gato não acontece tanto isso. A gente tem que acostumar para não confundir com esplenomegalia. Ele localiza-se, então, adjacente ao fundo gástrico, ao polo cranial do rim esquerdo e à parede abdominal. Então, ele é bem superficial. Então, a gente vai encontrar ele logo abaixo da parede abdominal, superficial. O foco da imagem um pouquinho mais para cima, né? Então, bem superficial. E aí, a gente vai precisar de um transdutor mais linear, muitas vezes transdutor linear para avaliar o baço, o transdutor com a frequência mais alta, que foi o que vocês tiveram de aula lá com a Nayara há 2 semanas. O órgão, ele é alongado, né? Então, ele tem todo um eixo longo que a gente avalia todas essas partes. Tem as divisões aí do baço, que eu vou falar um pouquinho para frente, como que a gente fala na anatomia mesmo, a morfologia anatômica, as localizações. E em corte transversal, se a gente faz o corte longitudinal, a gente vê ele bem alongado. No corte transversal, ele fica um pouco triangular. Então, é importante fazer a varredura toda do órgão. E tem também essa parte da anatomia aqui, pensando na microscopia da célula, da polpa vermelha e a polpa branca, onde vai ter células imunes e as células sanguíneas. Então, ele é basicamente composto por células imunes e células sanguíneas. Aqui são as divisões anatômicas que utilizamos para o baço. Essa divisão aqui, ela é a mais correta, porque tem na última nômina veterinária, que é de 2017, mas ela não é utilizada assim por todo mundo que trabalha na área, porque às vezes fica difícil, fica confuso quando a gente descreve isso aqui no laudo. Então, na quinta-feira, a gente vai falar melhor como é descrito, mas só para vocês entenderem essas divisões anatômicas, aqui está um exemplo de um esquema aí, aqui seria o baço, esse mais arredondadinho aqui. Então, ele vai ter a parte parietal, que seria a superfície em que vai ficar próximo à parede abdominal, bem superficial. Quando a gente coloca o transdutor, a região mais superficial ali do baço seria a sua face parietal, que está na parede abdominal. E a face visceral é a mais profunda um pouquinho, né? Que é próxima à região dos hilos. Então, se tiver um nódulo lá pertinho da parede abdominal, a gente fala que ele está mais na face parietal. E o nódulo mais no hilo, face visceral. Essa face visceral, ela já é dividida em mais 3 faces. Por isso que muitas vezes a gente evita de ficar usando, apesar de ser o correto, né? A gente evita usar essas denominações das divisões para falar de um nódulo, porque às vezes fica confuso. Antes era cabeça, corpo e cauda. Hoje em dia, a gente sabe que o correto seria essa divisão aqui. E aí, na visceral, então, tem a parte cranial, que é próxima ao estômago, a parte medial, né, próxima ao rim, e a parte caudal, que é próximo, mais na pontinha lá, próximo ao intestino, aos seus intestinais. Essa divisão de cabeça, corpo e cauda. Cabeça, que é a região lá próxima ao ligamento gastroesplênico, o corpo e a cauda, ainda tem muita gente que utiliza, não está errado, né? Mas não está de acordo com a última nômina aí de 2017. Mas às vezes, para eu
até facilita quando a gente vai explicar, quando eu vou dar aula para os meninos de graduação, quando eu falo assim, eles entendem com mais facilidade do que eu falar essa outra divisão. E uma divisão que eu gosto muito de usar, que eu acredito também que tem muita gente, que eu já vi alguns laudos aí de outras pessoas, que utilizam essa divisão para falar de localização de alteração, né, de alteração focal, que seria um nódulo no baço, de falar dessa porção cranial, média e caudal. Então, se o nódulo está lá na cabeça do baço, porção cranial. Se está no corpo, médio e caudal. E aí a gente pode falar que está mais superficial ou mais profundo também, para ficar mais completo a descrição aí do laudo. Então, essas são as divisões anatômicas do baço. Então, aqui, pensando no baço, essa parte aqui seria a parte que fica mais livre, que ela se movimenta. Então, ou ela vai estar, o baço vai estar todo lateral esquerdo, aqui, isso aqui é como se fosse dentro do abdômen do animal. Ou ele vai estar todo lateral esquerdo, ou ele vai estar um pouquinho com a pontinha viradinha, que é o mais comum que a gente encontra, esse baço um pouquinho viradinho assim. Ou eu já vi alguns casos que o baço fica para cá, ó, então ele fica em cima aqui, acima aqui do mais cranial ao fígado. Isso tudo é normal, é só porque ele é mais, ele fica mais solto, né? Ele é bem superficial. Nessa imagem ele tá até acima aqui do útero, então bem superficial. A gente vai utilizar uma frequência alta e um transdutor, geralmente o linear, para avaliar com mais facilidade, mais melhor resolução. Aqui outras imagens para vocês entenderem melhor onde que ele localiza-se. Né? O mais comum, então, é ficar um pouquinho com a pontinha do baço aqui, indo para a região mais medial do abdômen. Então, ele fica próximo aqui ao estômago. Então, agora, depois de ter aprendido aí muito de anatomia, né? Vamos entender um pouco da anatomia ultrassonográfica. O órgão, então, ele vai se relacionar com o estômago, que vai estar por aqui, com o rim e com o pâncreas. Então, sempre vão ter esses órgãos próximos ao baço. O rim esquerdo, o estômago aqui para cima e o pâncreas vai estar entre esses, vai estar nesse triângulo aqui de estômago, baço e rim, vai estar o pâncreas do lado esquerdo. Lembrando que esse lado esquerdo é mais fácil de visualizar em gatos, o pâncreas, né? Falando aqui do pâncreas. Um pouquinho mais medial. Então, o baço ou ele vai estar para cá, ou ele vai estar descendo. Se ele tiver, lógico que esses aqui estão um pouquinho aumentados, ó. Ou a gente vai conseguir ver a ponta do baço lá próximo ao rim direito, bem lateral direito, ou a ponta do baço bem aqui, próximo à bexiga, empurrando a bexiga. Então, esses seriam umas esplenomegalias aí na ultrassonografia. Em cães, no exame ultrassonográfico, o baço ele é de fácil visualização e a maioria das pessoas que estão iniciando mesmo na ultrassonografia, eles têm facilidade para ver, por exemplo, uma bexiga e o baço, mas muitas vezes animal, vocês vão ver algumas a particularidade de animais idosos ou mesmo gato, às vezes é difícil por conta do tamanho, que o baço fica menorzinho, mas é só ter costume de procurar ele em alguns locais que eles ficam escondidos quando eles são menores, próximo às costelas, bem de lado mesmo, que a gente encontra. E pode ser que a gente esqueça de avaliar bem ou esqueça de avaliar o baço, porque ele é bem superficial, às vezes ele fica difícil mesmo de ser visualizado, por conta do tamanho, quando eles são menores. Mas geralmente é bem tranquilo e não tem nenhum artefato por cima aí do órgão, né? Não, a gente não tem conteúdo gasoso que atrapalhe a visualização do baço, a não ser que o estômago esteja muito cheio, muito repleto de conteúdo gasoso, líquido,
E aí ele pode empurrar um pouco o baço para o lado região bem lateral. Mas fora isso, é tranquilo de visualizar o baço, de fazer a varredura, né? Diferentes planos de cortes para identificar o órgão melhor. Geralmente, ele aparenta estar dobrado sobre si mesmo. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês entenderem melhor. Mas vocês vão entender melhor nas aulas práticas. Como se a gente estivesse vendo essa voltinha aqui que ele promove próximo ao estômago. Em gatos, é um pouquinho mais difícil de ser visualizado devido ao seu menor tamanho. Mas ele sempre vai estar localizado ali na mesma região, que é ao longo da parede abdominal lateral esquerda da parte da região cranial lateral esquerda. Ixi, eu esqueci de pôr uma coisa aqui, ó. Abrir parênteses. Mas então ele vai estar do lado esquerdo ali, logo lá acima, mais acima aí do abdômen. Região mais cranial, lateral esquerda. Vou ver que vou deixar o chat aqui de novo. Tá tudo certo. Vocês estão falando comigo, não. Ele não dobra sobre si mesmo em gatos. O parênquima do órgão é bem uniforme, então ele é bem liso. Vocês tiveram aula de textura homogênea, heterogênea, hiperecóico ou hiperecogênico, né? Então, o parênquima esplênico, ele é uniforme e tem os bordos regulares. E ele também é hiperecóico homogêneo. Ele, comparando com o fígado, rim, cortical renal, ele é o órgão mais ecogênico que a gente tem aí nessas comparações. Então, a gente fala no laudo que ele tem uma ecogenicidade hiperecóica ou hiperecogênica e uma ecotextura homogênea, coberto por uma cápsula fina e muito hiperecóica. Então, se vocês prestarem atenção, o baço tem uma linha muito branca mesmo, bem ecogênica, que é a cápsula muito fininha. Em cães, ele é mais ecogênico do que o córtex renal e o parênquima hepático. Então, o rim, córtex renal e o fígado, ele é um pouquinho mais escuro, mais hipoecogênico, e o baço é um pouquinho mais ecogênico, mais sólido, ele é mais firme, né? Então, se a gente for lembrar quando tinha aula lá da patologia ou alguma coisa assim, o fígado, ele é mais amolecido, ele é um pouquinho mais consistência bem mais amolecida comparando com o baço, que é mais firme. Por isso, o baço ele é mais ecogênico comparado ao fígado. Em gatos, ele é um pouquinho parecido com o rim, não porque o problema é o baço, mas porque o problema do gato é o rim, é o problema que ele é um pouquinho mais ecogênico. Ele tem muito acúmulo de gordura, então o rim do gato já é mais ecogênico do que o cão. Então, vocês têm que acostumar com isso também, das ecogenicidades. Quando a gente for estudar as aulas de trato urinário, vocês vão ver que o rim do gato, do felino, ele é de uma ecogenicidade parecida com nefropatia num cão. Ramos da veia esplênica são vistos como estruturas anecoicas tubulares. Então, um tubo bem compridinho aí seria os vasos, né? Então, quando a gente faz a varredura, geralmente a gente consegue visualizar essas veias que não têm uma parede ecogênica, elas são calibrosas, né? Tem o hilo esplênico, que forma um Y, que é bem ali na região do corpo do órgão, na região mais medial do órgão. Então, geralmente, a gente visualiza facilmente esse hilo. Eu gosto, inclusive, de fazer a imagem do baço, mostrando o hilo, para a pessoa entender que realmente é um baço. As artérias esplênicas, elas não são visualizadas somente com o modo Doppler colorido, quando a gente liga a tecla do Doppler. E então, o que a gente visualiza normalmente são as veias. E o tamanho do baço, ele é frequentemente avaliado
de forma subjetiva. Então, aqui, algumas imagens normais aí da aparência do baço. Quando a gente fala que ele dobra sobre si mesmo, é porque ele forma essa voltinha aqui. Então, as pontas de setas nessa imagem A estão mostrando o contorno aí, os bordos regulares do baço. Aqui, ó, onde eu estou passando o apontador, é uma região da cápsula, que a cápsula esplênica está sendo visualizada. Ela é bem fina e bem ecogênica. Nessa outra imagem, a cápsula já aparece melhor, ó, aqui, tanto aqui na face parietal, próximo à parede abdominal, e a face visceral, aqui mais próximo aos órgãos. Dá para a gente conseguir visualizar a cápsula esplênica. E a ecogenicidade, a comparação, não é tão gritante, gente. É levemente hiperecóico comparado com o córtex do rim. Então, o cortical do rim é mais hipo do que o baço. O baço é mais ecogênico, isso é o normal. Claro que tem alguns equipamentos que dá para ver com maior facilidade e outros que não dá para ver tão claramente essa ecogenicidade mais ecogênica e um pouquinho mais claro do baço. Do gatinho, como que a gente visualiza o corte longitudinal e o corte transversal, que o órgão ele fica mais ou menos triangular. Então, as pontas de setas estão mostrando aí o contorno do baço. Ele é bem liso, né? Como eu falei, ele é bem uniforme, bem homogêneo. Hiperecóico homogêneo. E aqui da mesma forma, só que de formato triangular. E aqui mostrando as ecogenicidades, mais uma vez, para vocês nunca esquecerem aí dessas comparações, que é muito importante para saber a normalidade dos órgãos. Fígado com baço, as duas ecogenicidades, levemente mais ecogênico, né? O baço. E baço com rim. Nessa aqui deu para ver bem, né? O rim, as regiões aí do rim cortical, medular, rim esquerdo e o baço mais ecogênico. E o Doppler colorido, né? Quando a gente liga a tecla Doppler colorido, a coloração aí de azul ou vermelho é identificada e ela vai colorir as regiões onde tem vasos, vascularização, que no caso tem o hilo no modo B e o hilo quando a gente liga a tecla Doppler. Essa aqui é a região então que forma o Y da veia esplênica. Deixa eu colocar esse vídeo aqui. Ele fica virado, mas a hora que eu clico dá certo. Bom, o vídeo é mais só para mostrar para vocês como que funciona a varredura do baço, o posicionamento do animal, né? Vocês já tiveram uma aula só disso, que o animal fica em decúbito dorsal, como nesse vídeo aqui. Os cães de tórax profundo, também dá para a gente colocar o animal um pouquinho. Deixa eu colocar o apontador aqui de novo. Um pouquinho de lado para ele ficar decúbito lateral direito, o lado direito do animal mais encostado na mesa para ficar o lado esquerdo para cima. Então dá para a gente também utilizar esse decúbito para identificar melhor o baço e o rim adrenal. Então fica mais livre essa região do lado esquerdo e a gente pode fazer a abordagem intercostal, entre as costelinhas, se tiver difícil, né? Ou no pincher, a gente sempre vai ter dificuldade para identificar baço, só quando eles têm esplenomegalia que não. Mas sempre vai ter dificuldade, o baço ou ele vai estar aqui bem lateral, bem entre as costelinhas. A gente tem que lembrar de procurar ele, então, em abordagem intercostal.
Ambiente escuro, calmo, tricotomia ampla, não esquecer de fazer tricotomia aqui na região das costelas, das últimas costelas. Transdutor linear, ou também o convexo, microconvexo, de 5 a 10 MHz é o ideal. Abdômen cranial esquerda, onde a gente identifica tal órgão, e o posicionamento do transdutor. A maioria das vezes a gente vai deixar o transdutor em corte longitudinal ao abdômen. Então, na verdade, a gente vai acompanhando aqui ó, a borda da última costela, da 13ª costela. E aí ele está em longitudinal e vai virando levemente transversal à medida que a gente vai encontrando o baço, a gente vai fazendo esse posicionamento do transdutor aí. Corte longitudinal ou transversal. E os planos de varreduras que são realizados. Então, a gente tem que fazer a varredura, o leque no órgão. E o que a gente vai procurar, então? É a normalidade do contorno do órgão, a forma, né, o formato do órgão, se está normal, o tamanho, se está normal ou não, localização, se ele está localizado aqui, ou, por exemplo, vai que a gente não encontrou o baço de jeito nenhum e esse animal foi atropelado há pouco tempo. E aí, a gente procura ele lá dentro do tórax, vai que ele está lá, né, numa ruptura traumática do diafragma. Então, a localização é importante, saber se ele está na localização habitual ou se ele está, por exemplo, lá no tórax. Ecogenicidade, se está normal, se ele está hiperecóico e se ele está homogêneo, ecotextura. E aqui, de novo, um vídeo que eu ia... Aí, opa, passou, deu certo. Meus 2 vídeos juntos. Aqui, só para vocês irem acostumando com a varredura, aí, ó, então o leque de um lado para o outro, e aí o que a gente está vendo aqui no vídeo do paciente, ó, aqui está o vídeo do paciente no ultrassom, e aqui o jeito que era na imagem lá, né, no animal, como que a gente visualiza no abdômen. Então, essa que é a impressão dele se dobrar sobre si mesmo, é o baço normal aí do cão, quando ele dobra sobre si mesmo. E as estruturas anecoicas, que são as veias, são normalmente visualizadas. Como que a gente descreve um baço normal? Então, primeiro eu gosto de falar sobre o contorno, se está regular ou irregular, dimensões, se estão preservadas ou aumentadas, e, consequentemente, quando está preservado, os bordos são afilados, ou seja, são finos, estão normais. Quando tem dimensões aumentadas, geralmente os bordos são abaulados. Então, a gente vai falar melhor na quinta-feira sobre essas alterações e como que descreve no laudo. Ecotextura hiperecóica ou hiperecogênica, homogênea, e arquitetura vascular com calibre e trajeto preservados. Então, esse é o normal, por exemplo, desse baço aqui. Ele tá contorno regular, tá dimensões preservadas, bordos afilados, hiperecóico homogêneo e arquitetura vascular com calibre e trajeto preservados. Em felino, só para vocês verem como que é um baço normal. Então, aqui, ó, ele tá passando o baço. Ele é mais fino e menorzinho. E essa aqui é a imagem do mesmo paciente. Então, aqui, o baço mais fininho do felino. Vou só mostrar algumas variações de normalidades que eu pego. Eu gosto muito de mostrar para vocês que existe essas alterações, não são comuns, né? São bem raras. Teve esse caso aqui em 2019, que eu nunca vou esquecer, que eu peguei e eu achei o baço a cara de um coração. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar um coração aqui, ó, mas eu enxerguei um coração.
Ó, e esse animal tinha essa variação, não tinha nenhum sinal clínico. Ele, na verdade, ele fez o ultrassom porque ele estava com fezes amolecidas. Então, só para vocês verem que ele tinha um formato diferente. Estômago, alça intestinal aqui, alça intestinal, o rim, o baço, a adrenal, ela também está aparecendo. Tanto que nessa imagem aqui, ó, a adrenal está por aqui. Então, o baço, ele tinha um formatinho. Aqui, a adrenal, ó, bem deixa eu colocar meu apontador aqui. A adrenal estava aqui. Então, o baço em formato aí diferente, formato de coração. Outra variação que frequentemente eu encontro é a identificação de vários hilos esplênicos. O correto, né, seria o animal ter um hilo só que está entrando ali no baço, mas muitas vezes a gente pode encontrar 2 a 3 hilos esplênicos. Isso é só quando a gente começa a procurar mesmo, que parece que a gente vai encontrando essas variações. Por exemplo, esse animal tinha um hilo aqui, tinha outro hilo aqui, e geralmente só um, né? Teve um que eu vi 3 hilos, eu falei, gente, o que é isso? Bom que se tiver, sei lá, ruptura de um hilo, tem o outro. Mas vai ter hemorragia do mesmo jeito, né? Aqui, ó, só mostrando a vascularização e vários hilos esplênicos. Então, eu gosto muito de fazer vídeo, tanto que nas minhas aulas são lotados aí de vídeos, que eu sou a louca dos vídeos de ultrassom. Eu encho os equipamentos facinho. Bom, alguém mandou aqui no chat, deixa eu ver. Essa adrenal que aparece junto ao rim em formato de coração está em formato normal? Uhum. Em formato de amendoim. A gente fala também tem gente que fala que é um formato de cadeira de praia. Então, ó, esse é o formato aqui da adrenal, ó. Ou é o formato do amendoim, feijão, ou a tal da cadeira de praia. Cadeira de praia porque tem umas que elas ficam bem assim, ó. A esquerda, ela parece muito assim, então parece uma cadeira mesmo. A direita, ela é mais ovalada, assim, ela é mais ovalada. Ou ela tem um aumentozinho assim. Então, vocês podem ir acostumando também com identificação de adrenal. Às vezes, assim, para quem está começando, é um desafio, mas o correto seria a gente enxergar as adrenais de todos os pacientes, né? Que é com a prática mesmo que a gente vai encontrando as adrenais. Em relação às alterações ultrassonográficas do baço, primeiro, a gente vai procurar aí alterações de tamanho do órgão. Então, se tem uma esplenomegalia, principalmente, tem também a diminuição do órgão, em vez do aumento, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a diminuição, mas é muito mais comum a esplenomegalia. Localização também, né? Então, avaliar se está no local certo, se não tem deslocamentos, presença de possíveis anormalidades parenquimais, massas, traumas. E então, ele vai mudar de homogêneo para heterogêneo, dependendo aí de algumas alterações ultrassonográficas. Nessa imagem aqui, só mostrando um baço aqui que está sem alterações, e a gente chega aqui nessa região mais da cauda do baço, região mais caudal, e tem alguns nódulos nesse esqueminha. Então, o que a gente vai ver aqui de alterações? Existem muitas alterações esplênicas. Eu coloquei uma imagem normal, um nódulo na pontinha aqui do baço, mais caudal,
e um baço heterogêneo, assim, difusamente. Então, não tinha nenhuma região do baço que estava normal, igual nessa imagem aqui do meio, onde a gente tem uma região homogênea e a região heterogênea, que seria o nódulo. Então, aqui vamos tentar classificar entre delicado ou grosseiro, né? Que é a mesma coisa que homogêneo ou heterogêneo. Aqui nessa primeira imagem, então, seria um tecido hiperecóico homogêneo, parênquima hiperecóico homogêneo. Nessa outra, temos o parênquima hiperecóico, aqui homogêneo, né? Só que temos esse nódulo heterogêneo na cauda, né? Na região caudal do órgão. Então, o nódulo frequentemente é encontrado, é um achado na maioria das vezes, pequenos nódulos. Se a gente está fazendo o exame de um animal mais idoso, acima de 8 anos, geralmente vai ter um nódulo esplênico, é só a gente procurar que a gente encontra nódulo, pelo menos aí de 10 pacientes num dia, um vai ter um nódulo esplênico. Então, é comum, é frequente essas identificações de nódulos. E nesse outro caso aqui, que é um paciente que tinha linfoma e o baço estava todo heterogêneo, ele muda totalmente a conformação, ele fica com regiões mais hipoecóicas, como se fossem uns nódulos, né? Uns focos hipoecóicos, e ele fica mais heterogêneo, mais grosseiro, o parênquima de todo o órgão. Então, nesse caso aqui, ele está heterogêneo. E nesse nódulo aqui, a gente tem todas as denominações do nódulo. Se o nódulo está hipoecóico, se ele está com áreas anecogênicas ou áreas hiperecogênicas no seu interior. Então, isso tudo a gente também pode falar de um nódulo. Em relação às alterações difusas, que são mais, que é uma parte um pouquinho menor aí, hoje, então, a gente vai falar sobre essas alterações difusas e a gente pode começar um pouco sobre as alterações também focais. As alterações esplênicas difusas, elas são aí em relação à alteração de tamanho do órgão e de ecogenicidade. Então, o órgão vai estar maior, esplenomegalia, e também pode ter alteração na sua ecogenicidade. Ele pode estar um pouco mais escuro, ou ele pode estar heterogêneo, como eu mostrei na imagem lá, que eu falei que era um linfoma. Em casos, então, de esplenomegalias, elas são definidas como aumento das dimensões esplênicas e como consequência, né, de uma proliferação de células normais ou de inflamação de células normais ou anormais. Então, ou o animal vai ter uma resposta inflamatória por qualquer alteração sistêmica, ou, por exemplo, ele tem uma inflamação em algum, por exemplo, o animal está com um piometra, né, no útero, inflamação, infecção uterina. Ele pode ter a alteração aí de consequência de esplenomegalia, de reação, o tecido do baço ele fica reativo, congesto, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, qualquer resposta inflamatória do organismo pode gerar alterações de esplenomegalias. Então, aqui, inúmeras causas de esplenomegalias, doenças inflamatórias ou infecciosas, por exemplo, erliquiose está no ranking aí das principais causas de esplenomegalia que a gente encontra na rotina de cães. Então, doença do carrapato altera muito o baço, septicemia, toxoplasmose, salmonelose, hepatite infecciosa canina, isso aqui são causas que eu encontrei no artigo de alterações esplênicas de aumento, né, do órgão. Resposta a antígenos hematogênicos e destruição de hemácias, que seriam as doenças, as anemias hemolíticas imunomediadas, babesiose, então outra doença que
transmitida pelo carrapato. A babesiose também promove muitas esplenomegalias. As esplenomegalias induzidas por fármacos, animais que foram anestesiados. Então, se você vai fazer um ultrassom de um animal que precisa ser sedado, que ele é muito bravo, um Rottweiler, e aí ele vai ser sedado com midazolam, ou fenotiazina, ou pentobarbital, pode ser que a gente tenha essa esplenomegalia induzida então pelos fármacos. Então tem alguns anestésicos que promovem o aumento do órgão. Neoplasias, como por exemplo também linfoma, que eu falei para vocês, acho que é um dos mais comuns que causam esplenomegalias difusas, alterações difusas. Leucemia, mastocitoma podem causar alterações esplênicas difusas, aumenta todo o órgão e ele fica todo heterogêneo. Congestão esplênica por hipertensão portal, em casos de torção esplênica, também causa a esplenomegalia, o órgão começa a aumentar. Na ultrassonografia, a esplenomegalia, como que a gente vai visualizar? Quando o baço está aumentado, ele pode ou encostar lá na bexiga, ou ele dobra e ele é muito visível aqui perto do rim direito. Nessa imagem aqui, a gente tem o esquema, nessa aqui, o esquema de um baço no raio-x, só para vocês entenderem a localização. Então, o estômago está aqui com conteúdo gasoso, radiolucente, e aí a gente vai ter mais ou menos a região onde está passando o baço, aí ele vai se dobrar sobre si mesmo. Não dá para ver muito bem no raio-x, aqui só o esqueminha que foi feito nessa imagem, e mostrando um pouquinho de alterações que a gente consegue visualizar, além de encontrar baço em muitos quadrantes, onde a gente coloca o transdutor lá no rim direito, está enxergando baço. A gente está procurando fígado, está enxergando baço. A gente está vendo bexiga e está enxergando baço. Isso quer dizer que ele está aumentado. E, além disso, ele pode estar mais abaulado, uma barriguinha, igual está acontecendo nessa imagem B. Essa barriguinha aqui. Rim esquerdo e a barriguinha aqui do baço. E provavelmente ele está bem aumentado. Na imagem não dá para ver muito bem, né? Mas em vídeos. Mas só para vocês terem noção desse abaulamento. Ele não tem limitação de tamanho em cães e gatos, então não tem um tanto que eu falar, isso aqui. Opa, vou desligar esse microfone aí de alguém. Peraí, gente. Aí, pronto. Bom. Então, a gente não tem como falar se tem um limite. Pode ser que a gente veja esplenomegalias discretas, moderadas ou severas. As bordas esplênicas, elas tornam-se arredondadas ou abauladas, ou parecem salientar-se da cápsula, como se a gente tivesse a impressão de estar enxergando ali 3D, que ela está um pouquinho mais alta. Isso é o costume da gente identificar na ultrassonografia a esplenomegalia. Então, aqui alguns exemplos de esplenomegalias por conta aí de doença do carrapato. Então, o baço, quando ele está próximo à bexiga, é um exemplo de esplenomegalia. A bexiga está aqui e o baço está empurrando um pouquinho a bexiga. Aqui, ele está um pouquinho se dobrando sobre si mesmo. Além disso, eu queria ver se eu queria entender de vocês se vocês estão enxergando como se fossem umas bolinhas hipoecogênicas. Eu vou passando aqui o apontador só no baço aqui. Eu queria que vocês falassem no chat se vocês estão enxergando umas bolinhas pretas. Deixa eu pausar esse vídeo, que eu vou fazer no apontador bem na região onde eu estou mostrando as bolinhas. Vou
Acho que aqui deu para ver mais ou menos, ó. Então, seria aí as alterações, deixa eu colocar a caneta. Seria algumas alterações que a gente fala de focos hipoecogênicos difusamente distribuídos no parênquima esplênico. Todas essas bolinhas aí. Deixa eu ver aqui. No chat vocês falaram, a Lara, o Vitor falaram que conseguiu enxergar as bolinhas. Então, vou só colocar aqui de novo para quem ainda não enxergou muito bem. Então, aqui o baço e essas bolinhas hipoecogênicas. Isso é super comum de ser encontrado em erliquiose, que é a resposta inflamatória do baço. Então, se o baço ele tem esplenomegalia, algumas vezes a gente também vai encontrar a congestão esplênica ou resposta inflamatória, que são esses focos hipoecogênicos difusamente distribuídos pelo parênquima. Então, aqui eu escrevi para vocês, ó, o que eu falei. Contorno regular, dimensões aumentadas, bordos abaulados, ecotextura hiperecoica heterogênea, pela presença de focos hipoecogênicos difusamente distribuídos e arquitetura vascular com calibre e trajeto preservados. Então, é como se estivesse tendo aí a hematopoiesia extramedular também, o órgão, como se o órgão estivesse trabalhando ali, estivesse produzindo células, estivesse liberando células e recebendo outras células para apresentação de antígeno, para fagocitose, então ele vai tendo esse, como se ele tivesse mais engurgitado, que seria aí os casos de cara da doença do carrapato ou da resposta inflamatória por conta de alguma infecção do organismo, seja piometra, seja animal que está com alguma outra alteração mais sistêmica, com aumento de linfonodo e o baço reativo. E reativo que eu falo é esse baço cheio de bolinhas, de pontinhos hipoecogênicos, mais escuros, que é o baço reativo, tá bom? Aqui mais uma vez. Outras imagens aqui que eu acredito que vocês vão ver um pouquinho de focos hipoecogênicos também, umas bolinhas hipo. Tá mais difícil de ver, esse aqui é mais para identificar o abaulamento do órgão também. Nesses casos, gente, também de doença do carrapato, alguma coisa assim de resposta inflamatória sistêmica, é como se o baço ele tivesse também cheio de umas vascularizações aí. Então, se a gente liga o Doppler, ele fica mais vascularizado, como se ele tivesse inflamado, né, com células inflamatórias aí. E também outras alterações que podem ser encontradas são o aumento dos linfonodos abdominais e também os outros linfonodos aí do organismo. Os abdominais a gente identifica como essas estruturas mais ovaladas, hipoecóicas, então eles são mais escuros, né, mais hipoecogênicos, e pode estar ali presente próximo ao baço, quando esse animal tem o aumento do órgão, né, esplenomegalia, pode ter associação de linfonodo também ali próximo, linfonodo esplênico. Então, aqui um exemplo do linfonodo aumentado nesse paciente. Outros vários exemplos de baço de erliquiose, né, que foi constatada aí a doença do carrapato. Infelizmente, a doença do carrapato ainda é muito frequente na nossa rotina. Tem anos e anos, né, que se estuda a erliquiose, mas o que a gente sabe é sobre a prevenção, né, com o uso dos medicamentos para o animal não ter os carrapatos.
O Vitor perguntou aí se o linfonodo fica próximo à região, a que região do baço. Esse linfonodo em específico, Vitor, ele é o esplênico. A gente tem aí vários exemplos de linfonodos no organismo. E no abdômen tem uns 13 mais superficiais e mais uns 10 mais profundos. O esplênico é esse aqui, ele é próximo ao baço. Tem o aórtico, renal, os pancreáticos, pancreato duodenal, hepáticos, gástricos, os jejunais, mesentéricos, que são vários. Então, a gente tem vários, né? Aqui, esse aqui seria o esplênico, que ele é próximo ao baço. Então, na verdade, a gente teria que estudar toda a anatomia dos linfonodos. Às vezes é até difícil de falar no exame qual que a gente está identificando. Então, é tudo anatomia. Se está ali próximo, pertinho do baço, eu posso falar que é o linfonodo esplênico. Esse era o linfonodo esplênico, ele fica bem pertinho do hilo esplênico, perto também do rim, tá bom? Então, aqui, esse é outro exemplo de baço reativo. Então, aqui, um monte de bolinha hipoecogênica, que eu mostrei para vocês lá nessas outras imagens também. E aqui o baço, ele está passando um pouquinho do limite do rim e com o tecido aí mais heterogêneo, cheio de pontinhos hipoecóicos. Muito comum, então, encontrar em animais com doença do carrapato. E a gente tem que tomar cuidado, gente, com a comparação dessa erliquiose com outras alterações, que seriam a do linfoma. Depois vocês vão ver o linfoma, que às vezes pode ser parecido um pouquinho. Outros exemplos aqui, ó, de baço reativo e o linfonodo esplênico, nesses casos. Às vezes a gente tem que tomar cuidado também para não achar que é uma adrenal, mas é um linfonodo, eles se parecem. Então, a adrenal ela fica muito mais profunda do que o linfonodo esplênico. Teve esse artigo aqui que eu quis trazer para vocês, que ele fala sobre o tamanho do baço, como que a gente pode falar que esse baço está aumentado em gatos. Então, esse artigo de 2013, ele nos mostra um tamanho normal do baço, da espessura do baço de felinos. Então, a espessura média do baço em gatos normais é em torno de 8,2 milímetros ou 0,82 centímetros. Então, e a largura aqui de 26 milímetros. Se a espessura esplênica for maior que 1 centímetro no gato, a gente já fala de esplenomegalia. Então, em gatos, geralmente a gente faz a medida da espessura do baço. Em cães não tem esse cuidado de ter um artigo ainda, né? Porque ele já é bem mais variável, a localização, como que a gente visualiza o baço mesmo no cão. Aqui no gato já é mais padronizadinho, por isso que ainda tem esse artigo. Então, como que é feito essa medida? Aqui o baço, e aí como que a gente faz a medida da espessura, para quem aí nunca fez a medida do baço. Ó, a gente pega no diâmetro, na região aqui, onde está maior um pouquinho. Então, aqui tem mais ou menos o contorno do órgão. Né? E aí, a gente faz uma medida assim, ó. A gente pega a tecla lá de medida, equipamento, e faz essa medida. Eu tô fazendo, tipo, os pontinhos da medida do equipamento. Então, a gente faz essa medida, que seria a medida da espessura do órgão. Então, é assim. Se der mais de 1 centímetro, a gente pode falar que esse baço está aumentado no gato, tá bom? Mais de 1 centímetro. Aqui é um exemplo de um gatinho que tinha o baço um pouquinho aumentado e, além disso, ele tinha aqueles pontos, focos
hipoecogênicos que eu falei para vocês lá do cão, né? Da doença do carrapato lá do cão. Quando a gente identifica esses focos hipoecogênicos, aqui não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem um aqui, essa imagem ficou um pouco mais escura, mas é de um gato. Tem vários focos hipoecogênicos, deixa eu colocar aqui no vídeo. Opa, eu vou aqui no vídeo. Tinha vários focos hipoecogênicos e ele estava um pouquinho aumentado. Quando a gente fazia a medida, tinha dado um pouco maior do que 1 centímetro. Então, ele tinha esses focos, ele estava levemente heterogêneo. Em gato, a gente tem que tomar cuidado, porque essas alterações difusas, né, do parênquima, um baço mais heterogêneo, ele pode ser só a resposta inflamatória, ou a gente fala, eu gosto de falar todas essas classificações aí da conclusão lá, os diferenciais do baço. Então, a congestão esplênica, uma resposta inflamatória, ou uma hematopoiese extramedular, ou uma esplenite, que é a inflamação do baço generalizada, ou em gatos, eu também, muitas vezes eu falo sobre infiltrado neoplásico, porque tem alguns artigos também que falam sobre isso, sobre a quantidade de infiltrados neoplásicos em felinos que o baço só tinha aumentado de tamanho ou só tinha ficado levemente heterogêneo. Então, eu tenho cuidado de falar, às vezes, desses infiltrados neoplásicos, apesar de que não é sempre que dá para fazer o estudo patológico para confirmar. Nesse paciente foi feito, ó, ele apresentou o nódulo cutâneo de aspecto firme. O gato, ele tinha um nódulo de pele, né, no cutâneo, com histórico de surgimento há 1 mês. E aí, como tinha suspeita de ser um nódulo maligno, por exemplo, mastocitoma, eles fizeram o estudo patológico do nódulo e fez também a retirada do baço, porque estava com medo de ser metástase, né, ou infiltrado neoplásico nesse baço. E ele estava bem aumentado, deixa eu colocar o... Aqui, ó. Ele estava bem aumentado para um baço de um gato, gente, isso aqui está aumentado, ó. Essa região era a região onde a gente fez a medida, deu mais que 1 centímetro no ultrassom. E se vocês olharem com calma, assim, para essa imagem, deixa eu dar um zoom aqui. Como se ele tivesse um pouquinho mais saliente, se ele tivesse mais engurgitado. Então, é isso que a gente tem a impressão também no ultrassom. Ele está um pouquinho mais saliente. E no corte aqui, tem uma imagem do corte do órgão. Como que a gente identifica aquelas bolinhas hipoecóicas? São essas bolinhas aqui da hematopoiese, da resposta inflamatória. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar essas bolinhas, que essa foto não ficou muito boa, ficou com um flash. Então, ó, tem uma bolinha aqui, outra aqui, então espero que vocês tenham enxergado aí essas bolinhas. Eu gosto dessa imagem aqui porque parece que quando a gente vê na macroscopia, fica um pouco mais claro da gente entender o que está enxergando no ultrassom. E depois aí da esplenomegalia ou da esplenectomia, que retirou todo o baço e fez o estudo patológico, descobriu que não era maligno, era uma hiperplasia nodular linfóide multifocal. Ou seja, era algo benigno, que estava tendo aí o aumento do órgão. E o nódulo cutâneo também não deu neoplasia maligna. Dermatite eosinofílica crônica necrosante profunda, fibroplasia difusa. Ou seja, um monte de coisa, mas que não era maligno. Esses laudos de estudo patológico, Deus me livre, é difícil. Quem é da clínica aí que entende mais. E aí, gente, o diferencial que eu falei para vocês para a gente tomar cuidado é o linfoma. Então, às vezes, tem uma característica mais que a gente fala de patognomônica do baço de um cão com esplenomegalia heterogêneo compatível com linfoma. Como que é?
ele fica todo heterogêneo e esses focos, os focos hipoecóicos, eles ficam bem maiores, eles ficam como nódulos mesmo, parece cheio de nódulos no baço, que é compatível com linfoma. Esse outro aqui, ó, tá mais ainda, tem várias placas hipoecóicas, não sei se vocês conseguem identificar, ó, bem maiores, bem mais grosseiras. E o animal, ele vai ter algum sintoma característico compatível com linfoma também, né? Não é só no ultrassom. Ou esse animal vai ter vários linfonodos do organismo aumentados, geralmente animal mais jovem, né? Então, tem todos os sinais clínicos aí para a gente suspeitar de linfoma. Tem várias placas que é compatível com esses nódulos hipoecóicos e o tecido heterogêneo de todo o órgão. Vou mostrar alguns vídeos também. E em alguns casos aí que a gente vê mais alteração ainda. Esse exemplo aqui do hot dog, o baço estava todo heterogêneo e a gente fala de alterações difusas de neoplasias, que no caso deu linfoma depois do estudo patológico. Então, aqui ele estava bem heterogêneo. Quando a gente vai fazendo a varredura, ele está bem heterogêneo, grosseiro. Heterogêneo seria com várias tonalidades de cinza. Então, tem áreas claras, áreas escuras. Ó. Então, aqui está um pouquinho mais ecogênico, aqui o hilo, aqui está mais ecogênico, aqui está escuro. Então, ele está bem grosseiro, bem heterogêneo, compatível aí com linfoma. Não sei se alguém já acompanhou casos de linfomas que o baço estava dessa maneira. E a diferença aí das esplenomegalias e aumento do órgão e alterações de ecogenicidade, de ecotextura, a gente pode ter as atrofias esplênicas. Bom, atrofia, então, a gente vai ter a diminuição do órgão, não é tão comum como é encontrado das esplenomegalias, mas existem várias causas, esplenite, é um exemplo, o baço com inflamação, né, infecção aí do órgão. Então, esplenite, o baço ele tende a ficar um pouco menorzinho e um pouco mais hipoecóico. Intoxicação, gente, é o mais assim que eu encontro mesmo de atrofia esplênica, processo toxêmico ou processo séptico, animal com, por exemplo, piometra, que está no estado mais grave, mais avançado, ou animal que foi atropelado, choque hipovolêmico, pode ter também atrofia esplênica. O que acontece nesses casos? O animal está com hemorragia, né? Então, o baço ele fica menorzinho, ele tem a contração esplênica, que acontece aqui no choque hipovolêmico. E no caso de intoxicação e septicemia, pode ter também essas contrações esplênicas. E animais idosos também podem ser encontrados aí como sendo uma alteração por conta da idade, né? Não é normal de encontrar em todos os idosos, mas pode ser que um ou outro a gente identifique esse baço um pouquinho menor. Alterações ultrassonográficas, né, da atrofia, todas essas causas. A diminuição da ecogenicidade e o volume diminuído. Em casos aqui, principalmente de choque, deixa eu colocar o marcador aqui, de choque hipovolêmico e choque séptico, a gente que trabalha na ultrassonografia fala muito desse baço da morte, pelo menos todas as minhas amigas aí que fazem ultrassom, eu falo, nossa, hoje eu vi um baço da morte, que seria um baço mini baço, um baço assim, minúsculo, só um risquinho de baço, e escuro, muito escuro, dimensão de ecogenicidade. É o baço contraído, mas muito contraído mesmo.
que se você fizer em um animal que foi atropelado, você fala, nossa, esse baço tá pequenininho. É a cara do baço da morte, que seria o baço que o animal vai morrer em poucas horas. Isso não é bom, né? Nem é bom de ficar falando para o proprietário. Mas eu falo para vocês porque quando vocês verem algum caso de animal que está muito mal, que está em septicemia mesmo, que está lá na UTI ou está internado, estado grave, e ver esse baço bem pequenininho, quer dizer aí que não está nada bem no exame desse paciente. Então, por isso que eu falo isso aqui, mas na verdade não se tem uns artigos que falam com certeza que esse baço quer dizer que o animal está quase morrendo. Não é isso. É mais o que a gente encontra na rotina mesmo. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, que são esses dois casos aqui. Esse aqui primeiro, ele era mais de esplenite, o animal estava com uma leucocitose, e o baço ele estava mais escuro e com os focos ecogênicos. Ele também geralmente é o que a gente encontra em animal bem idoso, mais magrinho, mais caquético. Pode ser que a gente encontre esse baço e não seja nada. Hipo e com os focos ecogênicos. E esse aqui é o baço, que eu falo baço da morte, ó, ele é bem... É só isso aqui de baço, gente, ele é minúsculo. Minúsculo. Isso aqui, só para vocês terem noção do tamanho do baço, não sei se dá para entender aqui, ó, na espessura aqui dessa parede intestinal. Só para vocês verem, ó, o baço, ele estava tão fino que ele estava quase que só o dobro numa espessura de uma parede intestinal, para vocês terem noção. Então, ele estava mais parecido também com a espessura aqui da parede abdominal, só para vocês terem noção aí da espessura, que eu dei um zoom nessa imagem. Então, era um mini baço e um baço atrofiado, de contração esplênica. O contorno estava regular, volume diminuído, ecotextura hipoecóica, então a ecogenicidade diminuída também. Então, era compatível com o baço da morte, na verdade, com processo séptico, nesse caso aqui, não sei, ou o animal foi atropelado, acho que foi atropelado, que era o choque hipovolêmico, e aí realmente, depois de 2 horas, mais ou menos, teve a morte desse paciente. E eu sempre deixo essa imagem aqui para lembrar de mostrar que existe essa alteração aí na atrofia esplênica. Só para vocês saberem mais da rotina mesmo, do que a gente encontra em diminuições do baço. Aqui é outro com esplenite, que o baço não estava tão diminuído, ele estava até aparentemente normal, só que a ecogenicidade estava diminuída. Então, ele estava mais escuro. Ó, mais escuro, mais escuro. Não sei se vocês conseguiram identificar que ele tinha essa diferença aí da ecogenicidade. Ele estava bem mais escuro do que o normal. Tinha até uns focos mais ecogênicos, que foi essa princesa. Ela foi... A gente sugeriu esplenite. Ela também já era mais idosinha. Então, um exemplo aí de baço com ecogenicidade diminuída. E, mais incomum ainda, raramente a gente pode encontrar aumento difuso da ecogenicidade. Então, um baço com ecogenicidade maior, que seriam causas de comprometimento vascular mais crônico, peritonite. Então, o animal que tem peritonite pode ter um aumento da ecogenicidade do baço, ou infecção ou doença infiltrativa não neoplásica difusa, que causa hematopoiese extramedular. Mas eu nunca vi, em 8 anos aí de exames de imagem, eu nunca vi um baço que eu falo que tem aumento de ecogenicidade. Só falo mesmo para vocês saberem que existe. E aqui, para finalizar, gente, essa parte de lesões difusas, eu coloco esse quadrinho só porque ele tem até no livro que eu sigo muito, o livro da Dominique Penning,
Enin, não sei se alguém já passou para vocês, depois se vocês quiserem, vocês falam lá no grupo que a gente manda esse livro em inglês, tem a última versão dele de 2015, em PDF. E aí, ele tem esse diagnóstico aqui das tabelinhas de lesões difusas. Então, tem várias alterações aí que podem ser e o que vai acontecer. Quando tiver uma discreta diminuição de ecogenicidade do baço, ou esse baço está normal, com arquitetura normal, né? Então, ou ele pode estar com congestão esplênica, com alguma doença inflamatória sistêmica aguda, pode ser infiltração neoplásica, vocês vão ver que todas as 3 aqui lesões difusas pode ser neoplasia, por isso que muitas vezes quando eu vejo que está bem feio, mais do que o normal, que não está com cara só de doença do carrapato, eu falo de infiltração neoplásica. Por exemplo, linfoma, infiltração de mastócitos, neoplasias histiocíticas, trombose arterial. Quando tem aumento de ecogenicidade, que foi o que eu falei anteriormente aqui no slide anterior, pode ser uma congestão mais crônica, uma doença inflamatória crônica, algo então mais crônico. E em gatos, tumores de mastócitos podem causar aumento de ecogenicidade. Mas raríssimo, o mais comum é a diminuição de ecogenicidade, né? Quando a gente pensa nessas alterações aí de ecogenicidade mesmo. Então, nesse caso, quando a arquitetura está alterada, quando ele está bem heterogêneo, bem irregular, linfoma, doenças dos mastócitos em gatos, torção esplênica, ocorre também a diminuição de ecogenicidade, eu tinha esquecido de falar da torção esplênica, que ela fica escuro mesmo. Trombose arterial, hiperplasia nodular, hematopoiese extramedular, tudo pode causar diminuição de ecogenicidade. Mas o mais comum mesmo seria aquelas coisas que eu falei para vocês aí nos slides. E aqui os diferenciais mesmo. Então, o mais comum é a identificação da congestão esplênica, seria o baço da erliquiose que eu mostrei para vocês. E esses outros diagnósticos diferenciais aí que mudam um pouquinho a ecogenicidade do baço. Certinho? Aqui, só para finalizar com alguns artigos, nesse caso aqui, esse artigo foi para explicar sobre os exames de imagem que podem ser feitos, né? O baço, ele é um dos órgãos mais susceptíveis a tumores primários, metástases e uma ampla variedade de doenças do sistema hematopoético. Então, esse artigo ele explicou mais sobre o uso da ultrassonografia, né, para a identificação de alterações esplênicas. Ele comparou elastografia com ultrassonografia modo B e modo Doppler, também outras aplicabilidades mais avançadas, além de elastografia, que é o uso de contraste na ultrassonografia, algo assim que não é utilizado aí na rotina. Mas ele ainda falou que é muito importante a ultrassonografia em modo B, mais a análise do Doppler, né, que é colocar a teclinha Doppler colorido, e esse modo de ultrassonografia em modo B associado a outras aplicabilidades da ultrassonografia podem ser ferramentas muito importantes no diagnóstico de enfermidades esplênicas, seja diagnósticos malignos ou não, e também para triagem desses pacientes. Mas sempre a ultrassonografia do modo B é o exame de escolha para possíveis alterações esplênicas. Certinho? Gente, eu vou dar um mini intervalo rapidinho. Eu acho que agora 9h15. E aí a gente fala só 9h15, 9h20 a gente fala, eu vou falar só
10 minutinhos mesmo, ou vocês preferem que eu fale a outra aula de alterações focais na quinta-feira, tudo? Vocês preferem que eu já comece? Bom, essa aula de hoje deu 41 slides e a próxima aula são 53. E aí a gente teria que falar ela um pouquinho mais rápido. Eu só demorei para começar hoje, porque eu fiquei conversando com vocês meia horinha antes. Então, se tiver tranquilo, a gente pode falar uns 10 minutinhos hoje ainda, ou deixar tudo para quinta-feira. O que vocês me falam aí? Pode ser, né? Eu também estava pensando em falar tudo acho que eu vou falar tudo na quinta-feira, porque eu vou entrar em alterações focais, que são nódulos. Eu acho que fica melhor de eu falar tudo na quinta-feira. E aí a gente começa às 7h30 para não atrasar os casos clínicos que eu também vou passar para vocês. Pode ser? 7h30, então a gente já começa. E eu já vou falar dessas alterações focais, que são os nódulos, que é o que a gente mais encontra na rotina. E algumas outras alterações menos comuns, de torção esplênica, infarto, tá bom? Então, hoje era só isso mesmo, mas essa parte mais que eu falo mais lentamente aí sobre anatomia e sobre as alterações difusas. E semana que vem, tô doida. Quinta-feira agora focais. Tá, se não mandar. Ah, tá, o PDF, eu não mandei o PDF, é mesmo? Vou mandar. Desculpa, Lara, eu já vou mandar. Amanhã de manhã eu já mando para Thaís lá no grupo, tá bom? Dessas duas aulas. Então tá bom, gente. Obrigada aí. Tá certo. Ótimo. Então eu já vou mandar para quinta-feira, não vou esquecer, não. Obrigada pela participação de todos aí no chat. Semana que vem, então, a gente vai falar mais de casos clínicos. Aí vai ser bom vocês participarem mesmo, ver se vocês estão enxergando certinho. Então, muito obrigada. Boa noite aí para todo mundo e até quinta-feira, às 7h30. Até quinta. Boa noite.